Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus e Maria Santíssima esteja com todos nós. Como se trata de um estudo, vamos relembrar um pouco o capítulo 1, né, que do Céu e Inferno, que chama-se o Porvir e o Nada. Os espíritos comentam que pensar que depois da morte física tudo se acaba é um pensamento chamado de niilismo. É o mesmo que a corrente de pensamento que acredita que os espíritos nascem de uma fonte universal e depois da morte do corpo físico eles voltam à mesma fonte, porque dessa maneira de pensar todo o conhecimento adquirido em sua vida também se acabaria e voltaria ao nada. Mas mesmo para esse pensamento que não podemos citar como teoria, pois essa requer um conjunto de regras ou leis a ser aplicadas, surgiu uma dissidência do pensamento, dizendo que as almas manteriam a individualidade após a volta à fonte cósmica. Esse pensamento também foi contestado pelos espíritos, que alegaram se assim fosse, como voltam à fonte espíritos de gênios, desde a eternidade, esta fonte estaria saturada de gênios e daí o todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado, e não mais sairiam seres ignorantes dessa fonte. Assim como se explica sair incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas. Também tem um detalhe, perversas, né? Finalmente os espíritos mencionam o panteísmo, pensamento que acha que Deus é ao mesmo tempo criador e criatura, coisa totalmente ilógica. Ademais, o criador seria formado das mais variadas ordens, as criaturas, né? Cada um senhor de si, sendo o seu próprio chefe, uma bagunça total. Ora, não se podendo conceber a divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Porque é isso que nós, espíritos, fazemos, evoluir. Nesse caso, Deus teria também a necessidade de evoluir. Sendo assim, ele seria imperfeito. E como um ser imperfeito pode gerar leis perfeitas e imutáveis na natureza que vemos a todo instante, inclusive através de sua linguagem, que é a matemática. Sendo assim, meus irmãos, encerramos essa parte do nosso estudo. E vamos iniciar o segundo capítulo do livro O Céu e o Inferno, chamado O Temor da Morte. As causas do temor da morte. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Disse a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremediadamente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que do nada, ou seja, do niilismo. Mas o que é essa intuição que temos que existe algo depois da morte? Ora, a intuição é o reflexo do acúmulo de todas as nossas experiências de vidas biológicas passadas. Observe bem, a intuição é o reflexo do acúmulo de todas as nossas experiências de vidas biológicas passadas. E isso um robô nunca vai ter, com certeza. Já se observou que, não obstante nunca ter visto um gavião, um pitinho ao ver a sombra de um avião, se esconde. Mas como pode isso acontecer se ele nunca viu um gavião? Ora, como os espíritos nos informam a respeito da evolução do princípio inteligente dos corpos biológicos, o pitinho, em encarnação anterior, pode ter sofrido perseguição de um avião, de um gavião, aliás, ou ele mesmo ter sido um gavião e agora, na pele do pinto, sabe o que vai acontecer. Ou ainda essa advertência pode ter vindo de seus pais, galinha ou galo, ao verem um gavião. Qualquer um desses tratos pode ocorrer. Igualmente, a mensagem de perigo pode ter sido passada por seus pais através do DNA. Lembremos que o código genético, que é responsável pela transmissão de caracteres físicos hereditários, pode conter também informação desse tipo, uma vez que ele é feito do fluido cósmico universal, que é a energia primordial do universo relativo e da qual tudo é feito.
E como a energia se conserva, conserva, portanto, as informações adquiridas. E é a intuição na forma primitiva de instinto. Alguns filósofos orientais acreditam que no espaço haja os chamados registros akáshicos, onde há todas as informações do universo. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Com contrapeso, a tendência que, sem esse efeito, levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve seguir ao seu próprio adiantamento. Se não tivéssemos esse instinto de conservação, andaríamos feito loucos, sem nos preocupar com o perigo. Veríamos uma fera a se aproximar e nada faríamos. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por um secreto apego à vida corporal. À proporção que o homem melhora, a vida futura e o temor da morte diminui, uma vez que, esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe no fim calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outra finalidade ao trabalho. Tudo pelo futuro sem desprezo do presente, porque sabe que aquele que depende de boa ou má direção, né, tudo isso é adquirido na vida futura através do trabalho na vida presente. Agora, uma coisa a gente deve entender bem. O fato de termos certeza de uma vida futura não quer dizer que devemos relegar o segundo plano na nossa vida atual. Porque, aliás, como dizem os Espíritos, é nesta vida que nos preparamos o futuro da próxima. Quando finalmente achamos que concluímos nesta missão nossa vida, é que nos conformamos em partir. É aquele senhor já idoso que já fez o que deveria ter feito na Terra como uma missão e agora ele se deita e espera só a transição dessa vida para outra. Depois, o fato de pensarmos que nossa missão nesta vida está concluída ainda, isso não quer dizer que tenha medo de encarar o desencarne. Para libertar-se do temor da morte, deve-se ter o pensamento no mundo espiritual. Isso é importantíssimo. A pessoa não pode se libertar desse medo se não tiver a mente focalizada na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, Para o espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Para o homem evoluído, ao contrário, o pensamento está na alma, fonte da vida, E lamentarmos muito a perda do nosso corpo, que só traz misérias, Porque não há quem, nesta vida presente, não sofra de alguma maneira, senão não estaríamos no planeta de provas e expiação. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente estimula o secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Todos nós aqui, ainda resta um pouquinho dessa incerteza, Porque uma vez que a gente não concluiu a nossa missão, a gente tem um leve temor, que decresce à proporção que a certeza aumenta, E desaparece quando esta é completa. Daí a incredulidade de uns que a vida futura dá uma vaga ideia, antes da possibilidade de uma certeza absoluta. Acreditam, desejam que assim fosse, mas, apesar disso, exclamam, Se todavia assim não for, o presente é positivo. Ocupemos-nos desse primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. Aqueles que dizem assim, deixa para depois, eu vou pensar no futuro depois, eu vou viver logo a vida presente, E depois acrescentam definitivamente, o que é alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? E a alma não lhe aparece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomo, no seu modo de pensar, estão perdidos. Quer dizer, tudo desaparece, Eu já recebi até uma crítica sobre Calceiro, que eu disse que agora ele está vendo a verdade, E uma pessoa disse assim, ele está os átomos dele por aí espalhados por todo canto.
Mas pensando que o Carl Sagan seria o corpo e não o espírito, né? Eu estava falando do espírito, que eles não acreditam, né? E não tem mais olhos as qualidades pelas quais lhe foram amados. Não se pode compreender o amor de uma faísca, nem o que ela possuímos ter. Quanto a si mesmo, fica mediocramente satisfeito com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Os espíritos usam essa palavra mônadas. Aí eu fui pesquisar, né, para Leibniz, que é um filósofo. As nômadas são os verdadeiros átomos da natureza. São substâncias simples, mas sujeitas a evoluções e desenvolvimento até alcançar o lado intelectual. Isso é uma filosofia, né, dele. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. Então eles consideram isso a vida presente porque é real, tal, a gente toca, é tangível, né, para todos nós. Não é? É considerável o número dos denominados por esse pensamento. Outra coisa de apego às coisas terrenas, mesmo nos mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhe dá, é dado desde a infância. O que a gente recebe da infância? Qual é o ensino que a gente recebe? Não é? Convenhamos que o quadro pela religião que esboça sobre o assunto é nada sedutor e ainda muito menos consolatório. De um lado, contorções de condenados a expiarem as torturas e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera e passageira. Vejamos bem, um erro na vida passageira leva ao pagamento na vida eterna, por toda a eternidade. Não é? Os séculos sucedem-se aos séculos e nada há para esses desgraçados que estão lá no inferno. Né? Sequer o lenitivo de uma esperança e o que mais atroz. E não lhe aproveita o arrependimento, ele não adianta se arrepender. Do outro lado, as almas sem forças morais e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que orarão ou farão por eles, nem sem nada fazerem o esforço próprio para progredirem. Eles não fazem nada para progredir, mas apenas recebem as orações dos outros. Isso é o que a igreja, que Allan Kardec chama de igreja, que eu chamo de Vaticano, porque naquela época também não existia ainda protestantismo, que também é uma dissidência do catolicismo, né? Então é bem esclarecer isso, né? Entendeu? Acima delas, aí vem a chamada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa, né? Essa inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fantasiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade, né? Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso. Ele não progride, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que só por ter havido recebido o batismo, o selvagem ignorante de um senso moral rude esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Quer dizer, o cara, né, só porque foi batizado, ele agora está isento de tudo que não presta, não é? Menos concebível ainda é que a criança, falecida em tenridade, antes de ter a consciência dos seus atos, goze dos mesmos privilégios, somente por força de uma cerimônia na qual sua vontade não teve parte alguma, o batismo nesse caso. Eles raciocinam, não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por poucos que meditem, não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na terra. A felicidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, e a possibilidade até de comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costume, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Aí entra o nosso querido